esforço tão grande e achou, não, eu tenho que ir lá, e tomou a decisão certa. Tinha que estar aqui mesmo, porque é um privilégio estar diante de um momento tão honroso como esse. E eu tenho certeza que a igreja, como foi falado aqui, é que vai receber o maior presente. E quero te revelar uma coisa como pastor também, sem ele falar, ele fica alegrão de saber que vocês vão sair daqui abençoados. A alegria do pastor é ver a igreja alegre, feliz, curada, alimentada. Ele pode estar com um sorriso nos olhos, com um sorriso no rosto, com o coração sangrando, mas como o pastor falou aqui, a vida de um pastor é só alegria. Ele pode estar chorando, sangrando, mas ele está alegre de ver a igreja abençoada. Amém? Vamos lá que o tempo não espera. Filipenses, capítulo de número 4, diz assim, meu pastor: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito de dar e receber, senão vós somente. Poderia sentar. Eu sei que a igreja já falou da história aqui deste homem, desse grande pastor, e eu vou falar um pouco da história do Evangelho que ele prega aqui. A história de Paulo é onde nós, pastores, nos inspiramos em acompanhar. Paulo, certa feita, falou: se você não aguenta seguir os conselhos, o exemplo de Jesus, seja meus imitadores, como eu fui de Cristo. Então Paulo é um homem ao qual nós devemos nos inspirar e buscar seguir afinco os conselhos do Evangelho escrito acerca da vida de Paulo. Paulo, no capítulo 16 de Atos, nós vamos ver ele falando aqui, o que ele está falando aqui para Filipenses. Ele não queria ir para Macedônia, mas ele teve uma visão. E muitas das vezes o pastor, no seu íntimo, no seu coração, tem coisas, irmãos, que as pessoas olham para um pastor e pensam que ele é um super-homem, um homem de ferro, mas é um homem comum como você. A diferença é a responsabilidade, ou chamado, é a unção que está sobre a vida dele. Porque a unção que está sobre a vida de um pastor não está na vida de nenhum de nós, outros obreiros, a não ser pastor. O que o pastor está preparado, chamado, forjado, capacitado para aguentar, ninguém mais aguenta. E esse homem está aqui para abençoar. Esse homem está aqui com um sorriso. Eu não estou aqui, mas eu sei que é assim. Pelo que eu vim falando, pouco que eu ouvi falando, ele está aqui sempre profetizando, declarando e colocando à disposição do irmão para abençoar a igreja. Mas será que a igreja sabe o momento que ele precisa de você? Porque tem hora que o pastor também precisa de um abraço. Tem hora que o pastor precisa que o obreiro ou qualquer outro dentro da igreja seja: pastor, pode contar comigo. Isso ajuda demais a vida de um obreiro, de um pastor. E Paulo, ele não queria ir, mas ele teve a visão. E Paulo pode não querer ir, mas ele tem a sensibilidade do Espírito Santo. Ele levanta, se arruma, chama o obreiro e vai, atravessa a Macedônia. Ele chega lá, ele não sabe ainda o que vai acontecer, mas ele está indo debaixo de uma palavra, ele está indo debaixo da ordem do Espírito Santo. Então, quando um homem de Deus ou uma mulher de Deus anda guiado pelo Espírito Santo, não tem como errar. Não tem como errar, irmãos. E os irmãos sabem a história, o tempo é curto. Os irmãos sabem o que aconteceu. Paulo vai orar, Paulo vai para lá, Paulo volta, vai de novo, vai, até que alguém fala, aí vai um homem de Deus. Mas ali quem estava falando não era alguém da parte de Deus. Cuidado com as coisas, precisa estar
guiado pelo Espírito Santo de Deus, para você não ser enganado por palavras bonitas e boas, e até mesmo verdadeiras. Porque o diabo, tem muitas das vezes, tem hora que o diabo ele usa a verdade. Ele não fala só mentira, mas você tem que saber quem está falando, se é da parte de Deus ou se não é. E ali os irmãos conhecem a história. Paulo repreende aquele demônio de adivinhação daquela menina e acarretou um problemão para a vida dele. Parecia que era algo, estava na direção de Deus, estava, mas ali ele apanha, é preso, é colocado como um dos piores malfeitores da cidade. Mas Paulo, pastor Paulo, não desiste da sua missão. E ele fala com Silas: Silas, e agora? O que vamos fazer? Aí Silas: pastor, é o senhor que sabe. Então vamos fazer o seguinte, Silas: eu vou orar e você canta. Quando você parar de cantar, você começa a orar e eu oro. E o texto vai dizer que perto da meia-noite, perto da meia-noite, um primeiro culto de vigília subterrâneo. Porque o texto diz que prenderam ele, não foi numa cela executiva, não, foi no cárcere privado interior. Mas eles não sabem. O diabo, quando se levanta contra você, te colocando para baixo, pensa que está te humilhando. Mas eles não sabem que o caminho de chegar ao triunfo, à exaltação, a escada de Deus, a escada do homem é como subir, mas a escada de Deus é descer. O erro deles foi colocar ele no cárcere interior. Eles desceram mais um pouquinho. Quando você desce mais um pouquinho, além do que você já desceu, o milagre vem mais rápido. E pastor, além de mais rápido, vem mais forte. E o texto diz que estremeceu tudo, e todas as portas abriram. Eu quero aqui, meu pastor, em dizer que nesse aniversário do Senhor tem um presente de Deus. Deus está abrindo portas aqui que ainda está fechada. Deus está abrindo portas aqui, o Senhor vai ver milagres acontecer aqui. Deus está abrindo portas aqui que tu vai ver obreiros, Deus se apresentar de maneira com mais força para me ajudar aqui. E todas as portas foram abertas. Oh glória! Foi bênção de Deus para a vida de Paulo. Aí Paulo agora escreve aos filipenses, agora preso. O que eu acho lindo na história de Paulo, irmão, porque nós, como os obreiros, às vezes murmuramos, reclamamos de alguma coisa, mas Paulo agora está preso. E preso ele consegue ainda, irmão, ainda pastorear as igrejas. Ele escreve, e é uma palavra aqui de gratidão aos filipenses. Quando eu saí da Macedônia, no comecinho do Evangelho, e todo começo é difícil, não é fácil. No comecinho do Evangelho, eu tive que sair, mas vocês foram os únicos que mantiveram contato comigo. Tem hora que é difícil, tem hora que não é nada fácil para o pastor, mas eu tenho certeza que nessa igreja, desse ministério, Deus tem colocado homens e mulheres para estar lado a lado do pastor Antônio Geraldo, para cumprir o ministério dele aqui. E eu vou dizer uma coisa, irmão, com experiência que passou, talvez menos do que o senhor, pela idade do senhor, o senhor tem muito mais experiência do que eu. E eu vou dizer uma coisa: estão errando por aí. Estão errando por aí por trocar conhecimento, deixar de lado a experiência por conhecimento. Conhecimento é fácil. Hoje então tu toca aqui, ou nisso aqui, ou clica, e você tem o conhecimento que quiser na hora, é rápido. Mas a experiência de vida, a raiz, ela não nasce de uma hora para outra, tem um tempo. Então esse tempo de vida, talvez não conheça a sua história, não sei qual o tempo que o senhor tem do Evangelho, se nasceu do Evangelho ou não,
Mas a experiência de vida, somada à vida natural, a nossa vida aqui, do dia a dia, com a vida espiritual somada, ela vale. Porque tem coisas que nós aprendemos mesmo no mundão. Deus não apaga não. Se é bom, Deus deixa. Se é ruim, Deus tira. Mas algo que nos ajuda a valorizar o espiritual. Porque na verdade nós conhecemos primeiro aqui a experiência da terra. Conhecemos mais a experiência da terra do que do espírito. Mas quando você começa a valorizar mesmo a experiência da terra, você tem facilidade de reconhecer as experiências do alto. Que Deus abençoe o Senhor. Que Deus abençoe esse ministério. Nós temos vindo aqui a passeio, ou até mesmo para cumprir a agenda. Mas eu falo uma coisa para o meu pastor Geraldo e para a minha pastora Maria Guerra. Nós nos sentimos em casa por chegar aqui e encontrar um pastor, como o pastor Geraldo, como foi colocado aqui, um pastor como pai, que cuida, que zela. Por isso eu falo a vocês, irmãos, por experiência, valorize o pastor que você tem, valoriza, porque daqui a pouco ele pode não ficar mais aqui, ir para outro lugar, e se ele sair, você vai chorar. Então aproveite, abrace, ajude, caminhe junto, faz história com ele, para que depois você não se arrependa. Deus abençoe o pastor Antônio Geraldo e toda a sua família. Deus abençoe esse ministério. Muito obrigado por essa rica e ímpar oportunidade no dia chamado de hoje. Parabéns para o Senhor. Amém? Posso lhe dar um abraço?